Flamengo! E Luiz Felipe no São Paulo, que papo é esse, né? O que corre não é nada disso. Deixa eu explicar a vocês, meus amigos e minhas amigas, o que está ocorrendo é o seguinte, né? A questão do ex-ídolo do São Paulo, Cicinho, um grande jogador, jogou muita bola, né? Ele sugeriu, na atual conjuntura que o São Paulo está passando, ou seja, o Dorival teve que largar o São Paulo porque aceitou a oferta, aceitou o convite de ser o novo técnico da seleção brasileira, né? E com isso o São Paulo ficou sem técnico para poder, né, na realidade, iniciar a temporada. E o Dorival fez um bom trabalho no São Paulo, deu um título inédito, né, de campeão da Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tinha, e com isso ficou vago, né? O Muricy foi convidado e o Cicinho ali falou: cara, já que o Muricy não aceitou, não vai aceitar, não quer assumir o cargo de técnico, eu indicaria o Felipe Luiz, que há poucos dias, né, 2 dias atrás, rejeitou, né, para ser coordenador da seleção brasileira, junto com o Dorival, agora o novo técnico da seleção brasileira, e ele disse que tinha vontade de seguir a carreira dele, agradeceu o convite, e com isso o São Paulo poderia pensar em até chamar, né, o Felipe Luiz, há pouco tempo aposentado pelo Flamengo, em ser o novo técnico do São Paulo. São especulações, tá, pessoal? Não tem nada concreto, o Felipe Luiz não recebeu convite nenhum, foi o ex-ídolo da torcida do São Paulo e do São Paulo, o Cicinho, que deu essa ideia, já que o São Paulo não está encontrando ninguém no âmbito para ser o novo técnico aí na próxima temporada. Salve, salve, torcida do Flamengo! Salve, salve, nação rubro-negra, que bom estar com vocês nessa manhã de quarta-feira, uma manhã alegre, né? Uma manhã bacana, vamos falar bastante coisas aqui, bater um papo, mas antes eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a se inscrever aí no nosso canal, dá essa moral. Rubro-negro ajuda rubro-negro, eu sempre disse isso. Então dá essa moral, ajuda o nosso canal, precisamos da tua inscrição, você que é rubro-negro, você que é rubro-negra, mengão de coração, dá essa moral, não esqueça de dar o like, o joinha aí, para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso trabalho e divulgar, ajudar cada vez mais, aciona o sininho para receber notificações de vídeos e lives que a gente faz todos os dias, né? E comente aqui, dê a sua opinião, é muito importante, escreva aqui que vamos ter o maior prazer em te responder, meu amigo e minha amiga. Vamos dar os assuntos aqui. Dela Cruz chegou, vamos falar sobre isso. Luiz Araújo é atacado, né? O Spindle, no aeroporto, falou sobre reforços, né? Deu a opinião dele, vamos ouvir. O zagueiro do Santos é uma opção para o Flamengo. E também Braz quer aumentar a oferta. Meus amigos, ontem foi um dia muito feliz, né? Dela Cruz, que vinha... Flamengo vinha tentando contratá-lo desde o ano passado, a gente sabe disso, desde o meio do ano passado, mas aí o River Plate não quis deixar ele sair, porque poderia ser um alimento para o rival, se eles, caso chegassem às quartas de final ali da Libertadores, acabou que os dois foram eliminados, e com isso não aconteceu, e agora o Flamengo pagou aquela multa de 77 milhões e 700 mil reais, cerca ali de 16 milhões de euros, para ter o Dela Cruz, e o Dela Cruz chegou, foi uma alegria imensa, né? Ele mesmo está muito feliz, ele mesmo está muito empolgado, chegou no Galeão ontem, né, por volta ali das 14h40, 14h45, atrasou um pouco, até porque ele teve que dar entrevista antes de sair nos portões ali, né, e teve que trocou, botou o uniforme do Flamengo, ele saiu uniformizado lá já de dentro com a camisa 12, né? Então, pessoal, ele é muito gentil, ele é muito dado, ele é muito coração. Vocês viram aí, respondeu algum jornalista, muitos torcedores do Flamengo estavam lá,
apoiando, jornalistas, né, youtubers. Então, o que acontece? Mas ele é muito dado, ele é muito gentil, atendeu todo mundo, conversou ali com muita gente, fez selfie com vários torcedores do Flamengo, muito legal. E ele disse que estava ansioso para chegar no Flamengo, né, os familiares muito felizes, a esposa, o filhinho, muito feliz, estavam aguardando esse momento. Ele disse que tinha proposta de outros clubes, né, fora do Brasil, mas que ele optou por vir para o Flamengo, né? Sabe da força, da potência, do potencial do Flamengo, e também conversou muito com o Arrascaeta, amigo dele, amigo, lembrando você que o Arrascaeta é reserva na seleção uruguaia, é reserva do De La Cruz. E também conversou com o Varela, que incentivaram muito a ele, falaram muito bem do clube, falaram da estrutura. Isso ajudou mais ainda a vontade que ele já tinha em vir para o Flamengo, né? E lá no River Plate ele fez 236 jogos com 36 gols. Então, assim, ele já se apresenta no Ninho do Urubu. Agora vai ter aquelas questões dos exames, vai ter aquelas questões todas burocráticas. Sexta-feira é a apresentação oficial dele, logo depois de uma entrevista que vai ter também com o Bruno Henrique, né, que agora que o presidente assinou o contrato do Bruno Henrique, a renovação do Bruno Henrique, e aí logo em seguida a apresentação do De La Cruz. Esperamos o primeiro e o único, por enquanto, reforço do Flamengo. Mas um baita jogador. O De La Cruz, para quem não sabe, ele é um jogador coringa também. Ele joga nas pontas, joga na laterais se precisar, joga pelo meio como armador e joga como atacante. Então, aonde você posicionar o De La Cruz, ele joga bem. E ele está numa alta fase, altíssima fase. Esperamos que corresponda no Flamengo e nos dê alegria, né, para cobrir tudo aquilo que a gente sofreu no ano passado. Gente, Luiz Araújo é atacado. Mal começou o negócio, o Luiz Araújo é atacado. Mas atacaram como? Nas redes sociais. E por quê? A gente sabe, com a saída de um dos ídolos do Flamengo, Everton Ribeiro, né, que vestia ali a camisa 7, muitos torcedores foram para as redes sociais e ficaram revoltados pela camisa 7, que era de Everton Ribeiro, ter ido para Luiz Araújo, né? E poderia ter esperado para oferecer essa camisa ao De La Cruz, né? Como a gente falou agora, que chegou. E muitos torcedores ficaram irritados com isso e atacaram muito o Luiz Araújo, enquanto que outros grupos de torcedores apoiavam, né, o Luiz Araújo, dizendo que isso é uma besteira, uma bobagem. E eu vou ser sincero para vocês, meus amigos, isso é uma bobagem, tá? Não importa o número da camisa que o De La Cruz vai usar ou que o Luiz Araújo vai usar. O que importa é jogar bola, é se dedicar ao Flamengo, é fazer o maior esforço possível para trazer os melhores momentos, títulos, vitórias para o Flamengo. Então isso é uma besteira. E Luiz Araújo, pô, desde que ele estava na MLS lá nos Estados Unidos, né, quando foi sondado pelo Flamengo, já tinha interesse em vir. O Luiz Araújo, meus amigos e minhas amigas, poucas vezes ele já entrou como titular, já no primeiro tempo. Mas às vezes que ele entrou e às vezes que ele entrou no segundo tempo, ele correspondeu. O Luiz Araújo jogou, mostrou para o Flamengo que é raça, mostrou para o Flamengo que ele é do Flamengo. E a gente não pode falar isso dele. Foi uma contratação muito boa e vai arrebentar esse ano, vai arrebentar nessa temporada, eu tenho certeza. Luiz Araújo é Flamengo. Então eu também acho que é uma briguinha boba por camisa 7, 8, 9. Não interessa. O que a gente quer é que apague um pouco da nossa lembrança o que aconteceu em 2023 e esses jogadores que estão aí se deem o máximo, independente da camisa, do número da camisa. A gente quer que jogue. Então, mas a coisa acalmou ali, mas Luiz Araújo não tem culpa absolutamente de nada. Pelo contrário, toda vez que ele entrou no Flamengo, se dedicou e é um jogador muito raçudo e vai surpreender junto com o De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, a galera toda ali, Eric Pulgar. Nós vamos arrebentar se Deus quiser. E lá no aeroporto ainda, né, a entrevista, aquilo tudo mais, o Spindl foi cogitado,
né, foi perguntado na questão de reforços, né, o diretor executivo Spindle, né, e ele disse que no momento o Flamengo pensa em duas zonas ali para contratar, que é um lateral esquerdo com a aposentadoria de Felipe Luiz e tendo somente o Ayrton Lucas como uma opção e é o titular agora. É necessário ter um lateral esquerdo e também um zagueiro. O Flamengo corre atrás do zagueiro, por isso que essa novela, esse dramalhão todo com o Léo Ortiz. E com isso ele disse que o Flamengo tem que ter paciência, não prometeu reforços em janeiro. É isso aí, ele disse que não vai prometer, agora eles estão apertados, né? Não passa uma agulha do que eles fizeram no ano passado, prometeram mundos e fundos até esse ano. Até esse ano. Vamos já lembrar que eles disseram que iam contratar entre 4 e 5 jogadores. Mas ele disse que não prometeu, né? E evitou as promessas de reforço. Disse que o Flamengo é um clube responsável, mais ou menos. Não é nem o Flamengo, é a diretoria. O Flamengo é eterno. Mas a diretoria, meus amigos, não é tão responsável assim. Pode ser responsável na finança? Sem dúvida. Sem dúvida, finança legal, o Flamengo é um bom pagador, mas na questão de contratar é lenta, demora, insiste em jogadores que clubes não querem liberar e bota o padrão lá em cima, porque o Flamengo é rico, que o Flamengo tem dinheiro, e o Flamengo fica batendo nessa tecla e acaba que não podendo olhar para outros lados aí e ver novos campos, novos horizontes para contratação, insiste em jogadores. Então, com isso, eu discordo um pouquinho, né? E sabe da necessidade dos reforços, como ele estava falando, mas que o Flamengo vai fazer tudo com muita calma, com muita clareza, né? Sem botar os pés pelas mãos. Para bom entendedor, um pingo é uma palavra. Esperamos que realmente ainda venham pelo menos mais uns 2 reforços, gente, que nós vamos precisar. Nós fomos enganados ano passado que nós tínhamos 2 times, e não tínhamos nenhum. Na realidade, nós não tínhamos nenhum. E com essa questão do que o Flamengo essa diretoria é responsável, trouxeram técnicos errados, a coisa não vingou. Foi uma catástrofe, Bom, zagueiro do Santos pode ser uma opção para o Flamengo. Na questão aí do Léo Ortiz, né, que tá uma novela, vou falar mais aqui um pouquinho, mas a questão é que o Flamengo sonda o Joaquim. O Joaquim é um jogador que veio da base ali do Cuiabá pro Santos, depois subiu e se destacou muito com o João também, 2 zagueiros que se destacaram muito na questão ali do Campeonato Brasileiro passado, na temporada passada, né? Porém, o Flamengo não abriu ainda uma negociação, conversou com o staff do Joaquim, né, e ficaram só em trocas de palavra, mas a questão é que o Santos quer o jogador, por saber que ele fez uma boa temporada passada, apesar de estar na Série B, o Santos, primeira vez rebaixado, ele conta com o Joaquim na parte defensiva, já que o Santos não pode investir em tantas contratações, ou quase nenhumas contratações, a verdade é essa. Então, eles pensam ainda em ficar com o Joaquim, mas o Flamengo sonda para ser uma segunda opção, um plano B. Agora, a questão também que o Flamengo pode disputar, se caso vier a fazer uma oferta, tem 2 times europeus que também estão interessados no Joaquim. Um deles é o Sporting do São Paulo e também o Olympiacos da Grécia, né? Mas o Santos, por enquanto, pensa em continuar com o Joaquim nessa temporada de 2024. Braz aumenta a oferta, quer aumentar a oferta. Do que estamos falando? Do Léo Ortiz. Do Léo. Eu penso o seguinte, não dá. Abre os horizontes. Nós precisamos abrir os horizontes. Mas o Braz, né, ainda insiste, o Flamengo quer pagar 6 milhões pelo Léo Ortiz, enquanto que o Bragantino, na sacanagem, tá,
desde que há conversação com o jogador, desde que há esses trâmites ali em contratar o jogador, aumentaram 3 vezes o valor, sacanagem também, e pede 12 milhões, pede o dobro do que o Flamengo quer pagar, mas o Braz disse que pode e quer tentar aumentar essa oferta. O Flamengo ainda não desistiu, tá difícil, tá quase que impossível, sim, porque a diretoria do Red Bull entende assim e está dificultando. Agora, qual o valor que o Braz disse que pode chegar? O Braz falou que não ia falar de valores, até para não atrapalhar negociações, o bate-papo que ainda está havendo entre o clube do Red Bull Bragantino com o Flamengo. Mas, e o Braz ainda disse o seguinte: o Flamengo é muito legal, ele é facilitador na hora de emprestar, na hora de vender, mas a culpa é da diretoria do Flamengo. Eu cansei de dizer aqui, praticamente dão os jogadores de graça. Aí na hora que quer contratar, foi o que o Braz falou aqui, aí é dificultado, porque sabe, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem uma boa receita, gera uma boa receita e com isso dificulta o Flamengo contratar jogador. Mas quem é culpado disso tudo? É a diretoria do Flamengo. Não sabe vender os jogadores e na hora de comprar, cadê? O pessoal vai lá e bate ali e ferra tudo. Então, com isso, fica muito difícil das contratações, mas o Flamengo tem que saber vender seus jogadores, pedir caro e não ser facilitador. A partir do momento que o Flamengo aprender a não ser facilitador, começar também a abrir as pernas aí pra gente, né? A galera vai começar a abrir as pernas, porque não dá vender jogadores barato e na hora que for comprar eles hiperinflacionam o jogador, aí fica difícil, meus amigos. Aí fica muito difícil. Mas o Braz ainda insiste e pensa, sem falar em valores, pensa ainda em aumentar a oferta. Meus amigos e minhas amigas, vou ficando por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais vídeos, né, e lives aí que a gente faz no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, se inscrevam, dê essa moral pra gente, ajuda a gente aí, que a gente vai ficar muito grato. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.